60, o torcedor do Flamengo, vem aqui, tá lá. Esse aqui é o confronto, todo mundo fala, olha, Flamengo contra Atlético, pedreira. Flamengo contra Palmeiras, pedreira, né? Vai ter uns jogos difíceis pro Flamengo no Campeonato Brasileiro, na sequência Bragantino, Fortaleza, mas o confronto que tá aqui, pode abrir, esse confronto aqui... Mas isso aí é jogo dentro ou fora de campo, William? Aqui é fora de campo. Ah, porque eu já imaginei que você ia falar, e se o Flamengo jogasse contra a seleção? Achei que você ia jogar... Não, se a torcida da CBF comparecesse, pensei que o William fosse falar, sabe, a CBF com a torcida, é outro time. E se o Flamengo jogasse contra a seleção? Não, melhor falar disso? Melhor falar William, vamos voltar pra falar disso? Melhor. Quer falar? Por favor. Dava jogo, hein? Olha... Flamengo completo contra... Ai, meu Deus do céu. Não, dava jogo, hein? Não vamos deturpar a pauta. William, não vai perder o foco, William. É isso. Dava jogo, Abel? Eu não aguento. Você gostou, né? Dava jogo? Culpa sua. Eu tô quieto aqui. Dava jogo, pô. Dava jogo? Ô. É mesmo? Qual o Flamengo? 2019 ou agora? Não, Flamengo de agora. Quer um? Flamengo de agora. Tá bom. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. É uma seleção essa. Essa defesa aí é uma seleção, hein? Não é não? O Prato tá desesperado. Suando ali. O Prato tá suando. Posso continuar? Eles vão me acionar. Ele tá rezando pra cair o sinal. Ele tá rezando pra cair a internet pra ele não entrar. Não, eu não tenho nada a acrescentar nesse debate aí, hein? Vocês nem me chamem, hein? Peraí, olha aqui. Então já falei, vou repetir rapidinho. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz. É uma seleção. Bom. William Arão, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Não dá pra enfrentar a seleção brasileira atual? Escala a seleção atual, vamos lá. Me ajuda aí. O Everton, a minha? A minha tem o Everton. A minha seria tem o Everton. Mas é Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro. Ou Renan Lodge, tá certo? Certo. Casimiro, me ajuda aí. Paquetá, Fred, Casimiro, Fred, Paquetá, que é ótimo. Neymar. Eu ia falar Gabigol não. Tem que tirar o Gabigol. E Charleston, Você pode Gabriel Jesus. É isso? É. Não dá pra enfrentar? Eu acho que dá. Responde, Breiner. É você que lançou o assunto, não vai fugir, não. Aí, fala aí. Então, era muito comum antes, né? Confronto de time brasileiro com a seleção. E acontecia, né? Que dá pra enfrentar? Dá, mas eu não... O famoso de igual pra igual? É uma seleção contra a outra, só que uma tá com a camisa do Flamengo. O Abel não, mas o pessoal aqui tá constrangido de falar, olha, mas eu falei desde o início que dá jogo. Não, eu falei, eu citei aqui, você só que o time que veste amarelo nesse confronto, ele tem um diferencial que é... Neymar. Você matou. Chama-se Neymar. Mas o outro time é poderoso, hein? O outro time é forte. Aliás, a base desse outro time ganhou uma Libertadores recentemente, tá na final da outra e ganhou 2 campeonatos brasileiros. É fortíssimo. Não, mas acho que não... São vários jogadores de seleção, gente. A gente convocados, a gente tá falando de seleções convocadas atualmente. Talvez... O próprio Gabigol pra seleção, Everton Ribeiro, Arrascaeta convocado, e Isla por convocado. estarem há tanto tempo juntos, eles têm talvez um entrosamento que a seleção tenta atingir. Ela não fica tanto tempo junto. Então, eu acho que dá jogo. Eu não tenho a menor dúvida, dá jogo. Só que a seleção brasileira tem Neymar. Não, mas se a gente pegar... Se solta, faz de conta que não tem ninguém vendo. Esquece a câmera, esquece... Se a gente pegar histórico, Diego Alves já passou pela seleção. A gente tem Rodrigo Caio e Davi Luiz, também com Felipe Luiz, com passagem pela seleção. Então, o Flamengo tem muito lastro, muita experiência, muita qualidade. Dar jogo é fato. Mas eu não colocaria discussão como, vamos... Então, tira a seleção brasileira e vamos colocar... A nossa insanidade, ela tem um limite aqui. Então, eu fico flertando às vezes em passar, mas não passa. Mas você sabe que tem muito torcedor do Flamengo que se não desfalcasse o time... Isso já aconteceu. O Flamengo não quer isso, pelo amor de Deus. Nos anos 60, o Santos era a base da seleção. Botafogo. Junto com o Botafogo. E já aconteceu outras vezes, e não só no Brasil, em outras seleções. Não, mas uma coisa é usar a base de um time na seleção. Isso daí é uma estratégia até, você aproveitar o entrosamento. Agora, há muitos jogadores além do Flamengo que têm qualidade e por isso o Flamengo não tem todos os seus, até porque seria uma insanidade contra o próprio clube, na seleção, porque na Europa temos muitos jogadores, temos jogadores melhores até que o Flamengo tem em algumas posições, mas que você não acha que daria jogo? Sim, também acho. Daqui a pouco a gente vai falar do confronto fora de campo que tanto tem incomodado o Flamengo, com razão, por causa dos desfalques. Mas já que o amigo Breler trouxe o assunto aqui à tona, eu até gostei do assunto, eu pergunto pro Breler, daria jogo? Daria, não, tô falando que daria. Seria equilibrado o confronto? Seria um jogo, beleza, mas seria até legal ter um amistoso seleção brasileira, Flamengo, retomar aqueles tempos antigos, mas pra mim a discussão, como eu já vi muitas vezes... Não vem não, você que lançou. Você colocou o Flamengo em nível de seleção, Copa do Mundo. Eu fiquei imaginando o Flamengo numa Copa do Mundo. Foi o senhor Breler, senhor Breilov, que lançou. Foi o Breilov. Eu lancei, porque eu já... Você já pagou sua participação hoje no programa, foi brilhante. A gente
já viu muitos torcedores do Flamengo falando, mas por que não o Gabigol, por exemplo, deveria ser titular da seleção, até concordo que ele mereceria mais espaço, mas não é uma coisa tão simples você pegar um time brasileiro e falar, esse time aqui é melhor que a seleção, porque... Mas ninguém disse isso, a gente está perguntando se daria jogo. Não, eu concordo, já falei que concordo, que daria jogo, jogaria de igual para igual. Jogaria de igual para igual. Você quer ali GC, né? Quero. O pessoal do GC, acorda aí, pessoal do GC. O Brenner tá soltando as coisas aqui importantes, hein? Atenção aí, GC. Um jogo só, beleza, mas não concordo de forma alguma que o Flamengo deveria representar a seleção no lugar dos jogadores que o Tite convoca. Olha, Pra fazer a afirmação, ele quer se desculpar. Ninguém tá dizendo que o Flamengo tem que ser a base da seleção. A gente tá perguntando se daria jogo. Se seria um confronto equilibrado. Seleção brasileira completa contra o Flamengo completo. Seria um jogo equilibrado ou seria um massacre para a seleção brasileira? A seleção brasileira... O Prato é um grande jornalista, mas depois vocês falam de mim, cara. Vocês estão vendo o Abel como tá pondo lenha na fogueira? Vocês falam de mim. Tocar a bola pro Prato? Porque é o seguinte, eu não sei se vocês viram, o Prates estava desesperado, suando frio, torcendo para cair o sinal, tentando que acabasse a luz, alguma coisa para ele não ter que entrar nessa cena. Eu não esperava isso. Mas era a última pessoa que eu poderia imaginar. Posso fazer a pergunta pro Breler? Isso. Pro Breler, não, desculpa. Pro Rafael Prates. Vai lá, Bel. Em 20 segundos? Vai, 30, 40, fica à vontade, vai lá. Amigo Rafael Prates, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, William Arão, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Joga de igual para igual contra a seleção brasileira? Eu tô rindo pra não chorar, viu, Abel? Pra ser bem sincero, por favor, responda a pergunta. Porque é o seguinte, Abel. Não, eu acho que não tem como a gente comparar clube com seleção. Ninguém tá comparando. Ninguém tá comparando. Dá pra pensar em nomes? Claro, é possível imaginar, daria jogo. Viu? Outra realidade. A gente tá falando de todo mundo que treina sempre junto pra alguém que treina 4 ou 5 dias junto. Nem time né? Nem uma equipe é uma seleção, é diferente. Respondeu, dá jogo pra ele. Mas ele foi sucinto, né? Você acha que daria jogo? Dá jogo, não tem mais nada a possibilidade do Flamengo ganhar, inclusive. Possibilidade do Flamengo ganhar. Por favor, repita, dá jogo? Dá jogo, vem aqui. Com qual possibilidade? Dá jogo com possibilidade do Flamengo ganhar. O William é desses isso, hein? que se pudesse, tiraria toda a seleção e vem cá, Flamengo. Você tá mudando, não é isso que a gente tá falando. O que eu posso te falar assim claramente é o seguinte, William, você tem aqui 2 TVs. Tem o jogo da seleção brasileira e tem o jogo do Flamengo. Eu não vou pensar 2 vezes, eu vou ver o jogo do Flamengo. Ele se empolga fácil. Eu não tenho a menor dúvida, sim. Eu não tenho a menor dúvida. A seleção brasileira seria favorita pelo fator Neymar. Não só Neymar, né? Não. Thiago Silva, Marquinhos. Claro, seria simplificar, mas evidentemente... Casemiro, pelo amor de Deus. muita gente boa, né? Mas se você... o Flamengo também. Então, mas vamos lá, Bel. Então, vamos avançar um pouquinho mais para desespero do Prates, né? Eu não sei se é para desespero do nosso editor-chefe também, não sei o que está acontecendo no Sul, eu não quero nem saber. Avisa ele que a gente vai falar Ele tá incrédulo. Ele tá igual o Prates, suando frio lá. Então, vocês criaram monstros. Na padoca o cara não suja esse assunto? Na padoca, é lógico. Do Flamengo lá no Rio de Janeiro, no barzinho. É lógico. Ele não ia falar, o meu Flamengo contra essa seleção? Tá de sacanagem. Vai dar Mengão. Ô, Abel. E o outro ia falar, e outras pessoas, você tá maluco, a seleção brasileira com o Neymar, o Alisson, goleiro do Liverpool, Casemiro, fera do Real Madrid, não tem a mínima chance. A gente quer, o Paquetá jogando bem lá na França. Que já foi do Flamengo, a seleção ia deitar. E tem outras pessoas. Eu acho que daria jogo. Mas agora, é um jogo que não existe. A gente tá aqui. Bom. Mas quem inventou esse jogo não foi Abel Neto, não foi William Tavares e não foi Rafael Prates. Foi Breler Filho. Eu assumo minhas broncas, mas as que não são minhas eu não vou assumir não, hein? Eu só fiz uma pergunta. É dentro ou fora de campo? Aí você vem com esses delírios. Porque em nenhum momento a gente pensou dentro de campo, né, Abel? A gente até conversou sobre esse assunto. Já vamos voltar, porque aquele que tá atrás dele ali é o problema... Data FIFA. Olha aqui, a gente vai entrar nesse assunto? Eu acho que vamos. Eu acho que vamos, né? Mas assim, foi você que instigou essa história do campo. A tela aí, ó. É a tela aí. Olha o desespero do nosso editor-chefe. Vou colocar a tela assim eles desvirtuam esse assunto. Olha lá. Desempenho do time no Brasileirão com e sem os selecionáveis. 7 jogos na data FIFA, com 3 vitórias, 4 derrotas, 42,8% de aproveitamento. Nas outras datas, 13 jogos com 74,3% de aproveitamento. A tela mostra, relembrando, né? A gente falou aqui, Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol são os desfalques do Flamengo. Seleções prejudicam o Flamengo? Lógico que prejudicam. Mas justifica o desempenho Caetano? É que eu queria saber, inclusive, quais foram eu não lembro quais foram os adversários. A gente tinha essa tela. Eu não lembro quais foram os adversários, que depende do tamanho do adversário também. Às vezes você pega, que nem, daqui a pouco a gente vai falar. O Atlético tem uns adversários mais acessíveis. Eu não lembro como foi na Copa América, o nível de adversários do Flamengo. A gente tinha até, eu esqueci. Mas, enfim, justifica uma queda tão grande, Breler, porque a gente fala do Flamengo como elenco, não só como time. E a gente pega a escalação do Flamengo, depois a gente vai mostrar um provável Flamengo, você olha e fala,
Esse time aí, mesmo esse time do Flamengo aí, é pra brigar por título brasileiro de qualquer jeito, mesmo com esses desfalques. Justifica essa queda? É que são 3, principalmente, desfalques de muito peso. Sim. Everton Ribeiro, Gabigol e, sobretudo, o Arrascaeta, pela diferença, dificuldade de substituir. Então o Flamengo... Esse é o mais difícil de ser substituído. Sim, Arrascaeta. sim, sem dúvida. O Gabigol tem um peso enorme também, até pela quantidade de assistências, como ele tem facilitado o jogo ofensivo do Flamengo, mas ainda assim você tem o Pedro. Pedro que é um jogador que acima de qualquer discussão. Mas no caso do Arrascaeta, pela característica que ele tem, que é muito específica, do cara que é atacante, mas ao mesmo tempo armador, é muito difícil, até para um clube como o Flamengo. A gente está discutindo aqui, falando de seleção. O Flamengo hoje tem capacidade de ir no mercado e selecionar jogadores a dedo, selecionar jogadores caros, e ainda assim, quando perde jogadores desse porte, vai sofrer, vai ter um impacto. Então é indiscutível, não dá para falar, por causa do elenco que o Flamengo tem, ele precisa amortecer esses desfalques de qualquer forma. Não é bem assim, e até porque existe entrosamento, que esses caras carregam desde 2019, não é um entrosamento de uma temporada. Então, por tudo isso, o Flamengo, sem dúvida, é muito impactado e muito prejudicado. Então, se a gente está falando do Flamengo, o que não sofre um clube como até mesmo o Bragantino, que tem Hurtado, que é reserva e é convocado. Você perder Léo Ortiz, o Atlético que perde o Júnior Alonso, que tem um impacto na defesa. Então é indiscutível para mim que qualquer clube que tenha tantos jogadores convocados, mesmo sendo o Flamengo, vai ser muito impactado e prejudicado por convocação. Quando a gente fala do Flamengo dos anos 80, logo vem à cabeça Andrade, Adilo, Zico, né? E esse Flamengo, esse quarteto é espetacular. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Você fala rapidinho. Aí você perde 3 dos 4. Claro que o Flamengo tem um elenco muito bom, mas por mais que o Vitinho entre e jogue bem, o Pedro é um atacante espetacular, é muito difícil você substituir. Tanto o Arrascaeta quanto o Gabigol e o Everton Ribeiro é muito difícil. Por mais que mesmo quando o Bruno Henrique, ele não tem sido convocado, mas ficou fora por lesão. O Michael entra bem. Mas o Bruno Henrique, ele tem mais entrosamento. A questão do entrosamento desse quarteto, não só do quarteto, com o Ilharão, quando joga o Diego, com os laterais, a subida do Isla, por um lado, do Felipe Luiz, por outro, eles já estão mais entrosados com o Gabigol cai pelo lado direito, e é muito mais fácil ele se entender com o Isla. O Pedro é muito bom, é excelente, jogaria em qualquer time do Brasil, mas ele não tem o entrosamento que tem o Gabigol com os outros. O Flamengo perde muito, demais, como qualquer time. Você citou o Júnior Alonso, tem o Guilherme Arana, né? O Savarino, que normalmente é convocado para a seleção venezuelana. Se machucou com a seleção, inclusive. O próprio Palmeiras, nas convocações, normalmente ele perde quase que sua defesa titular. O goleiro vai, o Everton, o Gustavo Gomes, que é um jogadoraço, se não for o melhor zagueiro das Américas, tá entre os 3 melhores, na minha opinião. O Matias Vinha, que não vai mais porque foi embora, só que agora o Piquerez também vai. Então é a defesa praticamente inteira. Então não tenho dúvida de que o Flamengo é muito prejudicado. E todos os times e às vezes é um jogador só, gente. Só que um jogador só faz muita diferença. Sim. O Flamengo são 3, 4 por convocação. É muito prejudicado, tem razão em reclamar, e infelizmente é um assunto que a gente vem sendo repetitivo nos últimos tempos. Enquanto não parar esse negócio de as competições continuarem nas datas FIFA, a gente vai continuar falando sobre isso, clubes vão continuar reclamando, e com toda razão, o Flamengo é muito prejudicado. Aliás, por falar em sermos repetitivos, em novembro seremos repetitivos de novo, tem mais uma data FIFA em novembro, né? Ô Pratis, a gente fala... Muita gente entende que o Flamengo é o melhor time do Brasil, tá? Tem o melhor elenco, melhor time e tal. Aí tem gente que coloca o Galo e tal, mas muitos acham que é o Flamengo. O Flamengo com esses desfalques perde essa condição. Aí você olha e fala, não, o Galo fica melhor. Porque o Galo também tem desfalques, né? Como é que fica? Tem. Não, eu acho que os desfalques do Atlético também têm um peso muito grande. Eu não caio nesse vitimismo aí não, William. O Campeonato Brasileiro é formado por 20 clubes, não é formado por um clube. Porque